Graça e paz, estamos começando mais um programa Bem-vindo Visitante e está conosco hoje o pastor Herbert César, está nos dando a honra, o prazer. Mais tarde vai ser o pregador da noite, mas antes a gente aproveitou aqui esse momento, essa resenha aqui, para estar com o pastor, para estar conhecendo melhor. Pastor, não somente pastor, mas também é advogado, trabalha num campo muito importante, principalmente voltado para o meio cristão, que é legalizações, que é as igrejas estarem em dia, estarem em ordem. Não só isso, ele vai falar um pouquinho melhor. Um projeto que tem sido muito abençoado. Sempre quando a gente se encontra nos eventos que a gente está, na aliança, é falado sobre esse projeto. Vocês vão ter a oportunidade de ouvi-lo aqui falar um pouquinho, de repente vai se interessar. E aí o pastor vai estar aqui para tirar todas as dúvidas. Então quero passar a palavra para o pastor Herbert. Seja bem-vindo, pastor. É um prazer tê-lo aqui. E se apresenta, fica à vontade, faz as considerações aí, pastor. Graça e paz, irmãos. É um prazer ser convidado, para estar com vocês nesse, não só na pregação, mas também nesse momento aqui junto à rádio. Eu sou advogado, possuo 15 anos de carreira como advogado, sou pastor e recebi um chamado, Deus tocou no meu coração para além de utilizar a minha profissão no dia a dia, também de abençoar o reino, né? Maravilha. Como assim? Eu tenho vários projetos sociais, Eu sou presidente de honra de um instituto que eu criei, no qual a gente desenvolve projetos sociais através de convênios e parcerias com o governo federal, o governo estadual. E diante de todo um cenário dentro das igrejas, eu percebi, uma necessidade nessa questão de documentação das igrejas. Então um dia Deus tocou no meu coração e eu recebi esse chamado de desenvolver o projeto chamado Igreja Legal, que ele consiste justamente na parte da legalização das igrejas, em toda a parte documental e também na questão referente aos terrenos, imóveis, documentações junto à prefeitura e demais órgãos públicos. É uma demanda ainda bem significativa, né? Cada vez que a gente conhece um pastor, cada vez que a gente conhece ali, que é apresentado a convenções, a conselhos, a gente sempre recebe uma demanda considerável ainda de igrejas que não se atentaram para a importância de estarem legalizadas, não sabem ainda as consequências que a ausência de legalização traz para as igrejas. Então a gente vem desenvolvendo esse trabalho de conscientização, esse trabalho de organização, de planejamento das igrejas e dos pastores, Porque uma igreja que não se encontra legalizada traz consequências também para os pastores. Então a gente está fazendo um trabalho de conscientização e de consequente a parte também de documentação. Aproveitando a deixa que o pastor falou, dentro das consequências, assim, o que seria mais extremo que acontece com a igreja? Multas, despejo? O que o senhor nessa área aí já viu aí, tem presenciado aí ao longo desses anos aí? Nós estamos encontrando questões muito importantes e prejudiciais às igrejas nesse cenário. Nós temos casos de igrejas que estão sofrendo processos de reintegração de posse, ou seja, igrejas que adquiriram imóveis, terrenos sem a devida documentação, sem a devida diligência para identificar se aquele terreno ali de fato poderia ser vendido. Então existem processos de reintegração de posse contra algumas igrejas, E algumas consequências graves para os pastores, principalmente da Receita Federal. Hoje a Receita Federal ela está notificando bastante pastor, um número considerável de pastores. Por quê? Porque ainda existe um método antigo de recebimento de ofertas e dízimos nas contas dos pastores. Né? A Receita Federal, assim como o mundo, se atualizou. A tecnologia hoje é algo que está em evidência, é algo que se tornou muito rápido. Então, qualquer comunicação hoje bancária, qualquer transferência, qualquer pagamento imediatamente é comunicado à Receita Federal. E o que aconteceu? No passado não era assim.
Então, para você cair numa malha fina, né, para a Receita Federal poder achar ali alguma evidência de que poderia ter alguém não pagando imposto de renda, era um pouco difícil. A Receita Federal não tinha braço suficiente para poder fazer essa análise. Com o uso da tecnologia, com essa comunicação mais rápida, mais célere, o que vem acontecendo? Pastores que ainda recebem dízimos e ofertas nas suas contas pessoais estão sendo notificados pela Receita Federal para poder realizar o pagamento de imposto de renda. Porque eles acabam recebendo, visto que a igreja não está legalizada. Visto que a igreja não está legalizada. Ou seja, a igreja não estando legalizada, ela não possui CNPJ. Ela não possuindo CNPJ, ela não consegue proceder com a abertura de conta bancária. E qual é a consequência disso? Valores que são oriundos, né, destinados à igreja, possuem ali uma proteção legal, possuem isenções, imunidade, mas recursos que são destinados diretamente para a conta dos pastores, você não consegue fazer essa distinção. E a Receita não vai entender isso. E a Receita não entende isso. A Receita entende o quê? Que são valores que o pastor está recebendo, que você não tem como justificar a origem. Então, no primeiro momento, ela te notifica para poder regularizar o imposto de renda. Porque ela entende que você não tem ali justificativa da entrada daquele dinheiro. Isso tanto para as pessoas que faziam isso, colocando dinheiro nas suas contas devido ao CNPJ, mas também aqueles montantes que eram maiores, agora também eles passam a ser fiscalizados. Porque sai daquela regra, daquele determinado X, aonde agora antigamente passava. A igreja ia lá, recebia o montante, transferia também valores altos, porque tem igrejas que movimentam recursos e acabam transferindo também para pastores. Isso. E eles também passam a ser vigiados também nesse sentido, né? De que o valor que contabiliza ao longo de 12 meses, né? Aquele valor mensal estipulado, eles saindo fora do padrão, eles vão... O que acontece? Nós temos dois cenários, né? Nós temos um cenário de uma igreja efetivamente legalizada. Então, o que aquela igreja recebe de dízimos e ofertas, ela sendo legalizada, ela recebe uma proteção legal instituída por lei, né? Então, ali ela é isenta de alguns tributos, de algumas taxas. Quando ela transfere ali, por exemplo, para os pastores que recebem salários, né? Isso está dentro da lei, é uma forma legal. Só que se o pastor ele receber acima do teto de 5 mil mensais, aí aquele pastor ele já passa a pagar imposto de renda como uma regra normal que todo indivíduo está sujeito. Passou de 5 mil reais de recebimento de salário, é obrigado a pagar 27,5% de imposto de renda. 5 mil como pessoa física e MEI acho que é 8 mil, 9 então, mil, né? Não, o MEI, o que acontece? O MEI você chega a 98 mil reais. Aí tu dilui isso em 12 meses. Isso em 12 meses. Aí o que acontece? Depende do acordo que a igreja faz com o pastor na forma de pagamento. A orientação, ultimamente a orientação é nesse sentido, que aquele pastor mantém um contrato com aquela igreja numa modalidade PJ, que aí ele pode ser um MEI, e ele recebe ali como MEI, e aí ele vai pagar uma taxa de R$ 89,00, se eu não me engano, por mês, como já se fosse o imposto dele. Agora, se aquela igreja assina a carteira dele de trabalho, tem um contrato efetivo de trabalho e paga acima de 5 mil mensais, aquele pastor ele vai ser tributado 27,5%. A igreja que não é legalizada, ou seja, que ela não recebe recursos via conta bancária vinculada ao seu CNPJ, o que acontece? O pastor ele recebe na totalidade em sua conta os valores de dízimos e ofertas. E aí o que acontece? Como aquela origem daquele dinheiro não está identificada pela igreja, aquele pastor ultrapassando 5 mil mensais, ele é obrigado a pagar imposto de renda sobre aquele valor recebido. E aí ele já tributa 27,5%. Então, se a gente pegar um pastor hoje que movimenta 10 mil reais por mês, por exemplo, de dízimos e ofertas em sua conta, ele é obrigado por lei a pagar 2.750 por mês de imposto de renda. Rastreio. Já entra nesse rastreio. Por quê? Porque ele não tem como justificar e comprovar que aquele dinheiro ali é oriundo de dízimos e ofertas.
e um cuidado especial que as igrejas precisam ter, os pastores É precisam importante o ter. senhor estar falando aqui, para você que está nos assistindo, o pastor vai falar para vocês aqui, que esse assunto é de extrema importância. Eu tenho certeza que depois, quando for lá para o YouTube, o pessoal vai poder ver e vai tirar muitas dúvidas. O que o senhor está dizendo aqui vai abrir a mentalidade de algumas pessoas, a importância da pessoa estar com isso bem definido na cabeça dela, para eventualmente não ter problema. Né? Sim, Porque se ela tiver problema e se ela responde pela igreja, é um problema sério. exato, Porque se o CPF dela está suspenso, como é que ela vai assinar as coisas pela da igreja? igreja. Né? Exatamente. Pode falar. E aí o que vem acontecendo que é algo necessário que os pastores, as igrejas precisam ficar atentos, né? Ultimamente nós estamos encontrando, né, muitas operações policiais em face das igrejas. E qual é a principal questão? Lavagem de dinheiro. Então, o fato também de você estar legalizado, ter um CNPJ, né, você cria mais argumentos para a defesa se caso isso seja vinculado à sua igreja. Porque assim, a gente, no dia a dia, a gente recebe ali oferta, Ah, dízimo, a gente não a tem procedência, a saber da. procedência da onde que Ah, vem aquele dinheiro, né? Ainda mais em igrejas com muito. muitos membros. Você às vezes, né, na correria Que às ali, vezes não é nem identificado o não é envelope, a pessoa bota no identificado. envelope puro e coloca ali. Exatamente. Então, assim, quando você vincula isso a um CNPJ, você tem uma blindagem melhor de argumentação defensiva. Agora, quando isso é feito diretamente no seu CPF, você abre margem para que a investigação, o inquérito policial ali, ele tome outras dimensões que até você explicar que Ah, você não tem vínculo, fica um pouco mais complicado. é o que está acontecendo, assim, a gente falando para o lado circular, essas operações que está tendo muito movimento de dinheiro e eles Exatamente. vão rastrear o dinheiro. Como a gente fala secularmente que são organizações criminosas, na igreja, se eles não entenderem que aquele movimento é um movimento legal e se houver qualquer suspeita, porque o que acontece? Você tem às vezes uma igreja pequena, num determinado local, Uma e às vezes movimentação muito muito alta. alta, né? Assim, a gente sabe que aqui na região Zona Norte, Zona Oeste, per capitamente, você não tem como comparar com Zona Sul, Barra da Tijuca, né? Porque o montante lá é muito maior, né? Às Sim, vezes o que a pessoa, um empresário dá lá, vai dar numa igreja aqui na região. Então, se você tem uma igreja dessa pequena com movimentação muito alta, abre a suspeita de estar lavando, passando dinheiro por ali. E, exato. infelizmente, essas igrejas pequenas, às vezes, elas servem para isso. Né? Porque é um CNPJ para você abrir, uma pessoa, às vezes, com falta de instrução, e fala, pô, vou ajudar a igreja lá, eu vou Exato. fazer isso, mas aí a pessoa acaba se permitindo fazer essas coisas, daqui a pouco, quando for ver, a igreja está tendo problemas, e aí a gente vê. E tem visto com maior frequência lavagem de dinheiro e igrejas envolvidas. Às vezes a igreja tem uma coisa que funciona ali dentro, como a gente já ficou sabendo aí, e as pessoas sabem na mídia aí, uma empresa dentro da igreja que vende determinadas coisas. Né? Então ali você tem um movimento muito grande de dinheiro, então você vai procurar saber aquele fluxo ali e Não você vê que justifica. não justifica. Mas, pastor, essa introdução foi boa. Depois, se você quiser conhecer melhor, pastor Herbert César, ele é advogado nessa área de legalização, não só na parte da igreja que ele está falando, mas na parte de imóvel, de construção civil. Se você quiser depois, você vai procurar o pastor César. No final, nós vamos deixar aqui o telefone e qualquer dúvida que você tiver e que você precisar, está aqui o pastor Herbert, que é um especialista aqui na área. Pastor, voltando agora, que eu sei que é, teve, deve ter um mês, mais ou menos um mês, né, que foi uma experiência maravilhosa. Eu sei que a vida do ministério, ela não começou ali, ela na verdade foi confirmada ali, a sua ordenação pastoral. Como é que tudo começou nessa área que o senhor agora hoje, como pastor, mas já trabalhava na obra, já estava envolvido com o reino? Como é que tudo começou na sua vida ministerial, quando o pastor entendeu, começou a se dedicar, começou a se voltar para essa área também?
Como é que foi isso? A gente aqui, quando fala bem-vindo visitante aqui, a gente fala também para os pastores que às vezes nos ouvem aqui e eles contam muitas experiências, né, de como tudo começou e gostaríamos de saber como é que tem sido essa experiência para o senhor. Eu me converti, né? Eu fui para a igreja muito cedo, né? Minha mãe chegou a ser obreira. Minha mãe e meu padrasto foram obreiros de uma igreja. Nós ficamos nessa igreja, eu entrei com 7 anos mais ou menos. Ficamos nela até eu completar uns 14 anos. Quando minha mãe e meu padrasto tiveram algumas desilusões e resolveram sair da igreja. E aí nós nos desviamos, né? Eu fiquei um bom tempo afastado da igreja, mas assim, eu sempre tive muito vínculo com pastores, né? Durante toda a minha trajetória jurídica, praticamente, eu sempre fiquei alinhado, vinculado a atividades da igreja, mesmo não frequentando, né? Não estando ali novamente na Sempre igreja, teve debaixo daquele eu guarda-chuva sempre ali. tive debaixo do guarda-chuva, sempre trabalhei com convenções, com conselho de pastores e sempre todo mundo, desde pequeno, né, na realidade, sempre falavam: "Pai, você tem um chamado, você precisa voltar, Cristo está te chamando." E a gente ali no mundo, na correria, trabalho, sempre muito, nunca querendo um compromisso com a palavra, né? Até que veio a pandemia. Aí passei um momento muito difícil na minha vida, né? Com questões de relacionamento, família e tudo mais, negócios. E até que eu passei um momento difícil, delicado, pós-Covid. E aí restabeleci meu casamento nesse período. E minha esposa, principalmente, né? Amor, vamos. Minha esposa também era criada também dentro da igreja, mas com o tempo também se afastou. Ela, irmão, a gente precisa voltar para Deus, a gente tem um chamado, vamos voltar. E aí começamos a frequentar novamente a igreja. Nisso eu fui a obreiro novamente, né? Depois fui para diácono e até que foi feita a confirmação para o pastoreio, né? Graças a Deus. E assim, isso já pregava em algumas denominações, já vinha desenvolvendo, né, a pregação, até que o bispo Wilson, né, olhou ele, cara, não, você já tá no nível que você já chegou o seu Ó, momento, né, não dá mais para é porque você. você está ali, 2026, 2019, 7 anos. É que as pessoas pensam assim, quando a pessoa tem um chamado, ela não vai ficar a vida inteira ali, ela tem um chamado. Eu me lembro que mais ou menos no mesmo tempo, eu me converti em 98, 98, aquilo dali foi uma coisa até meio excepcional. Minha avó falou assim, por que tu não vai para o seminário? Eu falei, pô, vó, eu não entendo nada. Entrei no seminário cru em 98, fiz o seminário. E em 2004 eu fui posto a pastor, mais ou menos 6 anos. Por Sim. quê? Porque eu também entendi, quando eu saí do mundo, comecei a caminhar, que Deus tinha um chamado. Eu fui lá, tive aquele tempo, e quando chegou 2004, minha experiência foi em Goiânia. Eu fui ser pastor em Goiânia, fiquei um tempo lá. Então, o que acontece? A vida ministerial, as pessoas, quando Deus chama, Deus tem pressa. Yes. Né? E você passou a experiência de obreiro e diácono, que é um preparo. Todo pastor tem que ser um pouco obreiro e diácono, Tá. não tem para onde correr. Nossa função é servir, É né? servir. Então, você passou pelo caminho certo, de obreiro, de diácono, de serviço. E como tem sido esse desafio? Nesse período fiz teologia, né? Me formei em Que é teologia muito bom, que também. aproveitou esse tempo também. Sim, fui estudando. E assim, só esse período ele só vem confirmando o chamado, né? Obviamente com mais responsabilidade, com mais, vamos dizer assim, mais sensibilidade às Ah, coisas, né? A gente é uma responsabilidade grande que de fato não é mais só você ser evangélico, você ah, ser crente, né? ah, É uma mudança total de análise de comportamento, de ambientes, de lugares que você frequenta, de lugares que você está, de companhias, né? Obviamente a gente não faz distinção de ninguém, mas nem tudo que está no mundo nos convém, é, é. né?
Então foi uma mudança significativa, né? Porque eu tô falando, eu chegava nos lugares as pessoas, tá chegando crente, tá chegando evangélico aí. Mas depois que você é intitulado, as coisas mudam, Muda, né? muda. A percepção A das pessoas percepção. muda. E aí, assim, é uma mudança radical, vamos dizer assim, mas Deus tem transformado muito, né? Um preparo dentro de casa, da família, né? Desde ali do chamado, da confirmação, né? Da conversa com a esposa, amor, é isso, vamos caminhar, é o que Deus preparou pra gente. Né? E Deus vai fazendo coisas maravilhosas na nossa vida, operando milagres, né? Eu falo isso muito para minha esposa, a gente desde que foi começando ali. E o inimigo é sujo, né, pastor? O inimigo Ah, ele tá rodeando ali e quando você recebe um chamado como esse, parece que é aí que ele se enfurece mais ainda, né? E assim, a gente passou por um período, né, ali no período de ordenação bem complicado com os nossos negócios, né? Ele o inimigo tentou atingir a nossa família, a nossa casa, ele viu que não conseguiria, que não era o caminho, né? E aí ele tentou partir para o nosso financeiro, mas Deus ele é maravilhoso e nos blindou e vem nos dando resposta até hoje. Então eu acredito que hoje, né, eu ainda sou itinerante, né, sou pastor itinerante, prego hoje a convite das igrejas e tudo mais. Sinto, né, que existe um clamor aí, um caminho futuro, né, para realmente, né, se servir o próprio ali, abrir a igreja, o ministério, mas eu ainda tô, né, caminhando. Era uma ideia inicial que no começo minha esposa ela ficou meio assustado. assustada, né? Olha, muita responsabilidade e tal. A igreja ainda eu acho que não é o momento, mas agora ela mesmo já está sentindo isso também, né? Toda hora ela fala, pô, a gente vai, frequenta uma igreja, ela já, olha que legal, a ideia é boa ali. Então a Ah, gente vai. Mas assim, o chamado ele é muito bom, né? A gente passa a ter uma sensibilidade maior com tudo, né? As coisas assim que a gente às vezes ignorava, né? Às vezes na correria do dia a dia você não dava muita atenção e aí você já começa a ter ali pessoas que te seguem, te admiram, que buscam em você um porto seguro, né, para uma palavra, uma ajuda ali, né, em determinadas situações, e você tem que aprender a lidar com essas situações que não eram costumais, né, vamos dizer assim. A responsabilidade é muito grande, o chamado é muito grande, a gente intensifica muito mais nosso jejum, nossas orações, porque nós não temos uma responsabilidade só conosco e com a nossa casa, né? Agora o nosso, vamos dizer assim, o nosso campo de atuação é bem maior, né? as Então pessoas elas estão à volta, né, nos observando. Assim, eu costumo dizer que a vida do pastor ela tem um lado que é muito bom. Existe aquela frase, né? As delícias e as as dores de ser o que dores. é. As delícias porque quando você entende o episcopado chamado, é uma honra, né? Como o escritor aos Hebreus vai dizer, ninguém toma para si essa honra senão aqueles que são chamados segundo a Amém. casa de Arão, que é a questão ministerial. Tem os desafios naturais. Eu me lembro que tinha um pastor, muitos anos atrás, pastor Valdeci. O pastor Valdeci dizia assim para mim: eu era líder de mocidade, fui líder de mocidade 6 anos, e ele falou assim: olha, aproveita esse tempo, que enquanto você é líder de mocidade, as pessoas têm uma impressão de você. A hora que você for pastor, vai ter coisas que você não vai poder mais falar, ter. A vida do pastor, ela é uma vida que ele se abstém de algumas coisas, não tem muito para onde correr, por uma autopreservação de família, de ministério, de vida, para que as pessoas possam ter aquele limite mesmo que você precisa estabelecer. Por quê? Porque você representa o reino. As pessoas te viam, pô, o Herbert estava aqui com a gente participando, opa, o Herbert agora é pastor. E as pessoas naturalmente elas mudam a perspectiva, a Percepção. percepção, e elas têm opinião, né? Sendo que aquele que nos chamou, a gente tem que ter essa convicção, essa certeza daquilo que ele chamou a gente para fazer e caminhar.
é uma vida que a gente vai se abster, que a gente às vezes não vai fazer muita coisa que a maioria faz. Vão ter coisas que eu gostaria de estar, mas acabo não estando. Não é pela minha consciência, porque pela minha consciência a Bíblia vai dizer que tudo é lícito, né? Agora, quando eu olho para aquilo ali, eu penso, bem, será que me convém estar ali, mesmo sabendo que participar. não tem nada a ver tal? Mas Exatamente. são os desafios naturais. Eu fui pastor muito novo, fui pastor com 26 anos, né? E quando eu fui para Goiânia, me bateu um desespero. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Quando o pastor me mandou lá para pastorear a igreja, ele falou, tu conhece a estrutura da igreja metodista e tal? E quando eu cheguei lá, que eu falei para minha esposa, Luciana, eu quero voltar, não estou aguentando aqui não. E assim, os 3, 4 primeiros meses eu me lembro que antigamente o telefone era caro, a minha conta veio mais de R$ 1.000, isso em 2004. Para Sim. pagar aquela conta ali, só Jesus. Mas depois que você vai, e assim, eu fui começando a ter as experiências no lugar, cara, foi uma coisa maravilhosa. Para eu voltar, para vir embora, foi uma luta. Eu já nem queria mais voltar. Tá. É gostoso, É né? gostoso, porque você tem as experiências, você Não, sabe que Deus é maravilhoso. E, assim, aproveitando as experiências, nesse tempo assim de ministério, de caminhada, alguma coisa que o senhor consiga lembrar, assim, uma experiência marcante assim na sua vida, pode ser no seu ministério, com a sua família, alguma coisa que o senhor consegue descrever assim ao longo dessa caminhada aqui Pastor, marcante. eu gosto muito de testemunho, né? É Testemunho é isso. algo que nos marca muito. E assim, principalmente por eu ser itinerante, né? Então, assim, eu costumo conversar muito com os pastores que me convidam isso. Porque assim, geralmente não nada contra isso, né? Só que hoje nós temos itinerantes com muitas agendas, né? Então ali ele vai, prega, amanhã tá em outra igreja, amanhã tá, depois de amanhã tá em outra, em outra, em outra. Vai ficando robotizado. E você não acaba não criando ali uma afinidade, um relacionamento com a igreja, Ah, né? Então, assim, cada igreja que eu vou, principalmente quando a gente tem ali vidas que estão retornando para Cristo, né? Pessoas que estão ali, né? Talvez no momento ali da pregação que você olha, você que está afastado, você que sentiu a presença, ou você que tem uma causa impossível, vamos juntos orar, pode vir aqui, se ajoelha no altar e tal. E eu lembro que eu fui numa igreja, fui pregar, a gente fez uma oração de propósito, né? A gente, traz seu propósito no altar, o altar não deve nada a ninguém, uma campanha de causa impossível. E eu sempre falando com o pastor, e pastor, tá tudo bem e tal. Eu gosto de voltar na igreja, né? Eu crio essa afinidade. E aí o pastor, rapaz, você lembra que teve uma senhora lá que no altar se debruçou, chorou e rapaz, sabe que ela não veio dar o testemunho aqui, cara? Que do dia daquela campanha ali, né, da oração que pô, você chamou o pessoal no altar, nós ungimos e tudo mais. 2 semanas depois, o processo dela que estava lá na justiça, que ela precisava do dinheirinho lá, foram e pagaram, rapaz. a alegria Aí foi dupla, né? rapaz, sério. Espiritual e como E advogado aí, também. não, Tu só está que acostumado a lidar com os processos, aí quando tu vê a pessoa ganhar, tem a parte exatamente. espiritual e a parte que fala, pô, graças a Deus que. E aí depois eu voltei na igreja, rapaz, e ela tava com a lembrança. Ela comprou a lembrancinha, né? O pastor Ah, anunciou que legal. eu iria lá pregar, ela levou. Ela, pastor, isso aqui não liga não, mas é de coração, obrigado, minha filha. E aí você fica até Ah, sem jeito, porque ali você fala, não fui eu que fiz o ah, milagre. O milagre vem de Deus, a gente aqui é só um porta-voz, a gente é um operador, né? é Vamos dizer verdade. assim, né? Mas isso marcou muito porque já era uma senhora de idade. Ela falou que já estava muito tempo com esse processo na justiça e que ela não via esperança. Olha a frase que ela utilizou, né? Ela não via esperança daquele dinheiro sair. E depois que ela foi, se ajoelhou, a gente orou, ungiu ali, e ela 2 semanas depois ela, pastor, nem esperava. O advogado me ligou, perguntei para ele se não era trote.
Se ele não tava de brincadeira. Eu pensei até que era o golpe do falso advogado. Sorte que não pediram pra eu depositar nada, né? E aí ele que depositou na minha conta o dinheiro. Eu fiquei assim, foi uma experiência, além de outras, né? Que a gente tem questão de cura, de casamento restabelecido. Então, o pastoreio, ele é legal por causa disso, né? A Tem gente... essa Satisfação, satisfação né? e, e esse prazer, De ver esse famílias retorno, né? restauradas, É, né? Então eu gosto muito disso, né? Então são experiências que você traz consigo que fica marcado, né? Fica marcado porque assim, você vê a confirmação do seu chamado, né? Você vê ali que Deus operando e, rapaz, assim, eu lembro e eu fui numa igreja não, foi num, rapaz, como é que se dá o nome agora? Me fugiu da memória. Um retiro, né? E assim, a gente, como, né, minha esposa tem uma empresa, eu acabo advogando para a empresa, mas acabo que eu fico muito envolvido no dia a dia e a gente estava crescendo de forma significativa. Um pastor chegou lá para mim, pastor, posso te falar, Deus mandou tocar aqui no coração pro senhor, pô, libera, deixa tua esposa avançar, deixa tua esposa tocar a empresa que vocês vão prosperar. E assim, foi uma experiência que ele teve a liberdade de falar comigo, né? Uma visão que ele teve ali que eu ainda não tinha apurado aquilo, uma pessoa sem me conhecer, né? Falou isso, eu fui realmente saindo, as coisas começaram a acontecer. E aí depois eu fui falar com ele também, né? Rapaz, o cara também ficou super feliz, assim, né? Então você vê que realmente a confirmação do chamado, a existência de Deus, né? Ela opera na sua vida, na vida dos membros. Então tudo é essa experiência que você traz que você, assim, se satisfaz, né? É árduo, é pesado, né? Às vezes a gente está sobrecarregado ali, mas quando você tem essas experiências é formidável, ela assim. compensa, ela traz o renovo, né? Pastor, nós estamos já chegando ao finalzinho. Daqui a pouco nós vamos ter o prazer de lhe ouvir na ministração, mas estamos chegando ao final. Eu queria olhar aqui para a câmera aqui, vou pedir para o pastor deixar uma mensagem, também deixar seu telefone. Você que quer tirar suas dúvidas, você que é pastor, que ouviu aqui no início aqui falar sobre legalização de igreja, sobre o pastor, ele está, como eu posso dizer, ele está atento às questões fiscais, questões de legalização. Pastor Herbert César vai trazer para você todo o esclarecimento. Ele vai deixar o telefone aqui e vai deixar uma mensagem final aqui, pastor, na câmera aqui, para aqueles que estão nos vendo agora. Irmãos, nós tocamos nos assuntos aqui bem sensíveis, assuntos de suma importância. A igreja, ela já é perseguida há bastante tempo, mas ultimamente nós estamos acompanhando nas mídias uma atuação, né, da polícia, do governo, contra as igrejas, né? Nós estamos virando de fato vidraças, né? E nós precisamos cada vez mais estarmos unidos e precisamos também cada vez mais estar atentos ao que a legislação nos cobra, o que a legislação nos exige. Os tempos mudaram, a tecnologia está cada vez mais avançando, isso consequentemente traz um aumento de fiscalização, um aumento de diligências. Então nós precisamos estar preparados. Não temos mais como conduzir o reino de forma desorganizada. Deus era organizado, Jesus foi organizado e nós como discípulos nós precisamos seguir os passos. Não há mais espaço para ser amador, não há mais espaço para não estar dentro da lei, não há mais espaço para não legalizar a igreja, não há mais espaço para descumprir a lei do homem, porque é a lei do homem que nos rege. E se a gente não cumprir, nós vamos sofrer consequências. Deus opera milagres, mas para que ele possa operar milagres, nós precisamos também fazer a nossa parte. Então, vou deixar meu telefone, é 21
98134-9150, 21 98134-9150, e estou à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida. Pode me ligar, pode me chamar no WhatsApp, que vai ser um prazer, uma honra servir o reino do Senhor para que possamos minimizar os impactos que a igreja possa sofrer. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui nesse momento do programa Bem-vindo Visitante, e tenho a certeza que você que nos viu e depois vai ouvir na rádio, vai ficar fixado lá o telefone, você vai ter a oportunidade de tirar todas as dúvidas que você porventura tenha. Deus abençoe, pastor, um grande abraço, Deus abençoe a todos aqueles que estão nos assistindo, graça e paz.